Boa noite a todos, aos que chegaram durante a oração, sejam bem-vindos. Nós vamos hoje concluindo o capítulo 11, e eu gostaria de começar esse momento falando um pouquinho de um pensamento hinduísta lindo. E nós sabemos que todas as nossas correntes aqui na Terra, não envolvidas no fanatismo, mas na consciência clara do estudo, da ciência, buscam a sabedoria interna e a busca a Deus. Independente do caminho que nós percorremos, cada um de nós encontrou uma forma, uma doutrina para nos guiar. E eu tive do hinduísmo um ensinamento muito bonito, que tem a ver com a aula da semana passada e retrasada, que fala do homem consciente de Deus, consciente da sua centelha divina, uma parte reflexo do alto e uma parte animalizada, que ele, ao longo das existências, vai sublimando para que o ser superior se amplie e que a consciência espiritual aumente a cada encarnação. E estudando o Egito, eu lembrei de um ensinamento muito bonito a respeito da esfinge. E eu confesso que eu tentei, mas eu não consegui colocar aqui, compartilhar na tela, a figura desse monumento que está em Gizé, à frente das pirâmides, que mostra uma construção feita, acredita-se, não se tem certeza, construída na 4ª dinastia de faraós, em homenagem ao faraó, que agora não me recordo o nome, protegendo as pirâmides. E a explicação desta construção, corpo de leão e o rosto humano, simboliza aos hinduístas, aos estudiosos, muitos dos espiritualistas, o que nós estávamos falando nas últimas aulas. Eles construíram um rosto acima do corpo animal. Construíram o olhar da esfinge ao alto, representando a nossa busca aqui na Terra. Um corpo, uma mente e um olhar ao divino. Onde o que nós falamos nas últimas aulas podem ser retratadas na ideia da esfinge, onde a mente sobrepõe o instinto ao longo do caminho com o olhar a Deus. Nós só conseguimos sublimar o nosso instinto animal com a força divina, com o pensamento elevado, para que haja o controle dessa parte animalizada que carregamos, o nosso corpo material. Então, quando nós vemos essas relíquias do passado, nós não temos a certeza que tempo foram construídos, ou qual o significado delas e por que elas apresentam ali como se fossem mitologia somente. Mas até mesmo a mitologia era uma forma de explicar aquilo que o homem intuitivamente sabia pela centelha sagrada, mas não conseguia verbalizar, não conseguia externar esse impulso interno de conhecimento, ainda com uma maturação de desenvolvimento mental que não acompanhava essa centelha divina. Então o homem colocava externamente formas de representar essas impressões que ele tinha, e a esfinge é representada como este ser em evolução, o homem
que domina o seu corpo e o homem que, com o olhar a Deus, tem a força necessária para que a mente esteja sempre sobre o seu corpo. Então, eu quis trazer isso para vocês porque eu estudei isso há muito tempo e, lendo a última aula, eu associei a esse conhecimento e eu achei muito interessante. Porque a esfinge, realmente, quando vocês olham a esfinge, quando a gente olha a esfinge, é difícil entender. Por que um corpo humano, um corpo animal e uma mente, um rosto humano, né? Então, fiz essa consideração nesse começo para a gente refletir sobre isso. Como está o nosso mental em relação a este corpo animalizado? Bom? Então, vamos para a pergunta 607, capítulo 11. E Kardec traz a seguinte questão. O período da humanização principia na Terra? Vamos voltar um pouquinho a alguns estudos anteriores, onde nós falamos que nós não estamos aqui sozinhos, né? É muita ingenuidade acharmos que com um universo que cresce de forma tão intensa, seríamos aqui os únicos seres em desenvolvimento. Nós temos milhares de planetas semelhantes à Terra, planetas mais evoluídos, como já estudamos, planetas em desenvolvimento menor, em espiritualidade. E nós podemos ter tido o nosso início aqui, neste planeta, na construção da evolução, nos primeiros passos aqui, ou não. Nós podemos vir de planetas de situações de humanização anteriores à Terra, né? A Terra não é o único ponto de referência de começo e fim. Nós sabemos que nós podemos ser deslocados pela espiritualidade de acordo com a nossa necessidade, porque na evolução divina, na bondade divina, nada é sem uma mudança gradual e respeitosa àquilo que nós podemos assimilar. Então, o planeta que eu estou tem relação ao que eu posso desenvolver nesse momento, e eu posso ser dirigido a planetas similares para que eu continue o meu progresso junto aos meus familiares espirituais, ou com a necessidade de alguma missão ou de algum aprendizado específico, de acordo com a evolução de cada um de nós, estarmos em diferentes planetas. Podemos ter feito todas as nossas encarnações na Terra? Sim, mas podemos também não ter aqui a nossa primeira existência. As emanações divinas que passaram pelas estruturas diversas até chegar a uma alma individualizada no ser humano, ela pode ter principiado aqui ou não, de acordo com a necessidade de cada um de nós, tá? Então, como diz a resposta, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Então, nós podemos estar aqui num planeta de expiação e prova, vindo de planetas mais primitivos ou pertencendo a este planeta. Não importa para nós saber onde começamos, onde estivemos. O que nós precisamos entender é que o importante é o exercício de reforma espiritual que eu estou realizando nesse momento. Se eu estiver realizando um bom trabalho nesse momento, uma reforma interna, uma busca de valores morais melhores, uma empatia ao meu semelhante e a mim mesmo, eu consigo estar bem em qualquer lugar. A espiritualidade me trará este envolvimento de familiares espirituais, de uma consciência espiritual, na escola correta. E a escola pode ser a Terra ou um planeta similar, ou pode ser um planeta mais primitivo, se eu estiver necessitando desta energia, ou um planeta mais evoluído, se assim eu merecer. Então, não importa.
Não importa saber quantas encarnações tivemos, se tivemos mais que alguém ou menos, não importa. Isso é uma vaidade que nós não precisamos ter. O importante é saber que nós podemos ter percorrido este caminho aqui na Terra, ou, possivelmente, podemos ter começado em planetas mais primitivos e passado a um período aqui na Terra. Tá bom? A pergunta 608. O espírito do homem tem, após a morte, a consciência de suas existências anteriores ao período de humanidade? Ou seja, antes de eu me tornar um ser humano, antes de eu ter a centelha individual, consciência de Deus e toda essa condição de livre-arbítrio, antes do espírito estar encarnado em um ser humano, eu consigo ter a lembrança destas organizações anteriores que eu vivi, como esta centelha, por onde ela passou e como ela chegou até hoje, eu consigo lembrar? Vamos lembrar de algo que nós já estudamos aqui também. Nós dificilmente lembramos a última encarnação que nós passamos. Por quê? Porque nossa consciência, nosso equilíbrio espiritual, na condição que estamos, encarnados aqui na Terra, não é um equilíbrio ainda que a gente possa visualizar tudo que viveu na encarnação passada ou em anteriores, sem sentimentos de angústia, culpa, sofrimento, vontade de reformular situações. Então, o que acontece? Quando nós vamos evoluindo espiritualmente, a visão do passado e do futuro se amplia. Como nós demos o exemplo daquela montanha que nós vamos subindo, e quanto mais eu subo a montanha, melhor eu visualizo a planície. Melhor eu consigo ver lá embaixo as árvores, as copas, as estradas, as trilhas. Quando eu estou lá embaixo, no solo, na planície, eu não tenho noção de tudo que está ao meu redor, né? Quando eu vou subindo uma montanha, eu consigo visualizar. Quanto mais nós subimos na montanha da evolução espiritual, maior é a possibilidade de vermos o que está à frente da montanha e o que ficou para trás da montanha. O Pai é tão bom. Tudo que foi feito para nós é preparado para a nossa melhora espiritual. E o Pai entende que esquecermos o passado é a melhor forma de agirmos no bem aqui. E também, como uma prova nesta existência, nós esquecemos o passado. Então, nós conseguimos lembrar períodos antes da situação de ser humano. Se nós não lembramos nem a última encarnação, se nós não conseguimos ter consciência de quantas encarnações, do que nós já vivemos, nós não temos essa consciência. Anteriores ao período humano. Fazem parte da nossa centelha? Fazem. Faz parte da nossa estrutura espiritual? Faz. Todos esses períodos anteriores. Mas a consciência destes períodos só virá com a retirada dos véus que eu mesmo coloquei na minha frente, com a minha ignorância, com o meu pouco esclarecimento espiritual, com as minhas falhas, com os meus erros. Então, aos poucos, nós vamos tirando essas vendas dos olhos. E aí nós conseguimos ver. Então, irmãos iluminados, irmãos esclarecidos, fazem associações das encarnações. Nós não. Nós lembramos aqui pouco da nossa infância, às vezes, né? Da nossa infância material. E assim, nós vamos com a evolução lembrando, sentindo mais o que fomos e o que seremos, tá bom? Então, como dizem os espíritos, não, pois não é deste período que começa a sua vida de espírito. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas, como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância e ainda menos do tempo que passou no seio materno.
Esta é a razão porque os espíritos dizem que não sabem como começaram. Nós não sabemos ainda, os cientistas ainda buscam entender, como eu estava falando aqui no começo, o que representam. Nós não sabemos ainda como foram organizadas as situações concretas da Terra, o que elas vieram trazer para nós, o que dirá existências do começo, das primeiras encarnações e antes das primeiras encarnações. Como foi estruturada a nossa centelha divina para estarmos aqui. Tá bom? Na 609, Kardec pergunta: uma vez no período de humanidade, ou seja, já no ser encarnado, no homem, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava no período, no que poderia chamar anti-humano? Então ele fala: conforme a distância que medeia entre os dois períodos e o progresso realizado, durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo. Então, é isso que eu estava dizendo. Ao longo do tempo, nós podemos sentir os impulsos, as sensações desse conhecimento que a centelha sagrada traz, que passou por essas vivências anteriores. Como as outras encarnações, nós temos reflexos das outras encarnações, como nós já estudamos aqui. Quando nós nos deparamos com pessoas que são familiares espirituais, pessoas que nós conhecemos profundamente de outras vidas, que nós amamos profundamente. O espírito traz não a consciência, a lembrança consciente, mas traz a sensação, traz aquele impulso, aquele sentimento que brota do íntimo. É o que acontece nesse sentido. Aos poucos, a gente vai tendo, assim, o desvendar, vai tendo a consciência dessa estrutura passada, tá bom? Durante algumas gerações, pode-lhe observar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza em brusca transição. Tudo é gradual. Já pensou se nos revelassem várias encarnações passadas nossas? Será que a gente ficaria normal, equilibrado? Nós não teríamos o menor controle sobre a situação. Nós não teríamos o menor equilíbrio para ver as situações difíceis que nós geramos para nós mesmos, né? Nos sentiríamos muito angustiados. Há sempre anéis que ligam as extremidades de cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não têm a secundá-los à vontade. Vão em progressão mais rápida à medida em que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. Ou seja, quanto mais nós nos desenvolvemos, quanto mais o nosso espírito irradia acima desse corpo material, mais nós nos conectamos às consciências do que somos, do que passamos e do que seremos. Então, aos poucos, gradualmente, é que nem uma criança. A gente vai explicando para a criança, gradualmente, conforme a consciência, a condição mental dela, a consciência de discernimento da criança. Assim faz o Pai conosco. Nós vamos ganhando consciência de tudo o que nos antecede, de acordo com a nossa maturação. Tá bom? Ter-se-ão enganado os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte da ordem de criação? Então, ou seja, o que Kardec pergunta? O homem seria um ser à parte? Seria um ser que nós vimos ali os reinos e seria algo especial? Seria algo diferente, né? Seria algo acima?
Não. Como nós estudamos na aula, acho que anterior à última, penúltima, o pai, ele não poderia privilegiar um reino. Ele não cria privilégios a nada, a ninguém. Todos passam por um percurso de maturação, realizam o seu auxílio ao todo. Todos nós fazemos parte deste todo e auxiliamos o todo numa energia, hoje, humana, dentro de um corpo humano. Anteriormente, essa energia que teve experiências em reinos diversos, mas caminham paralelamente, mas o homem não é uma criação especial. O homem é o momento em que o ser, que é a centelha sagrada, pode estar na consciência mental, no ser mental, tendo a convicção de que ele existe, de que ele tem um pai superior e que ele tem a condição de livre-arbítrio, como nós falamos na última aula. Então, nós estamos no momento em que nós somos, a nossa centelha sagrada, não foi criada ontem, faz tempo que a emanação divina trouxe o espírito individual de cada um de nós, passou por estágios de maturação, de aprendizagem, de situação, da constituição dos reinos, para hoje a gente está aqui podendo ter uma consciência individual, podendo ter o livre-arbítrio, podendo ter as escolhas, podendo ter o juízo do valor para o nosso aprimoramento. Antes, nós não podemos pensar assim, nós não podemos pensar assim, eu sou um ser, um reino superior, eu faço parte de um reino superior, eu sou melhor, eu estou acima dos demais, das demais situações de evolução ou de reino, enfim. O que o Pai nos mostra, o que os Espíritos nos mostram, é que o nosso momento de maturação hoje está no corpo humano. Mais para frente, nós não teremos mais este corpo humano. Nós estaremos vivendo uma situação totalmente diferente quando o nosso instinto animal for totalmente sublimado. Quando o rosto, caracterizado pela esfinge, for a consciência de Deus a ponto de dominarmos todo o nosso lado ainda animalizado. Será uma situação totalmente diferente do que nós vivemos hoje. Então, como ele fala, não, a questão não fora desenvolvida. Ademais, há coisas que só o tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que os distinguem de todos os outros, e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres. Nós não estamos acima. É o momento em que nós podemos ter a individualização da nossa consciência. Tá bom? Então, não é um ser acima, nem um ser paralelo. É um ser em que, nesse momento, podemos estar conscientes, desde a primeira encarnação até hoje, o desenvolvimento da consciência de Deus, do despertar da consciência de Deus, tá? É como eles explicam, nem tudo nós conseguimos entender ainda. Ao longo da nossa maturação, esse esclarecimento vai se aprimorando, mas o homem não é um ser a parte da criação, nós fazemos parte do todo. Nós consideramos ele diferente, entre aspas, porque ele tem uma consciência individual, mas ele não está à parte do mundo e das forças de Deus na sua criação. Tá? Nós fazemos parte de um momento da criação em desenvolvimento. Não sei se eu consegui me expressar. O homem, ele tem a diferenciação pelo livre-arbítrio, mas não que ele seja um ser criado só para isso. Nós passamos por maturações anteriores, né? Como falam as perguntas, um termo utilizado, pré-humanização. O que eles queriam dizer antes de se tornar humano.
Então, nós não começamos agora, não veio já o espírito num corpo assim, sem nenhuma vivência anterior. Essa centelha passou por diferentes experiências antes de se individualizar no corpo humano, tá bom? Alguma dúvida até aqui para a gente entrar na metempsicose? Alguém gostaria de fazer alguma colocação para a gente mudar o tema? Não, tá bom. A metempsicose é um termo muito antigo, utilizado pelos gregos, pelos egípcios, pelo passado, pela antiguidade, onde eles acreditavam que as forças espirituais, as forças poderiam alternar a sua encarnação em homens, né, ser humano, homens e mulheres e animais. Eles tinham a ideia de que se o homem, na antropologia estuda, que o homem primitivo, ele tinha a ideia que se o homem tivesse uma conduta moral muito ruim, muito primitiva, muito atrasada, muito sem nenhuma empatia, sem nenhuma evolução, ele merecia, vamos dizer assim, nascer num corpo de um animal feroz, por exemplo. Encarnar temporariamente no corpo de um animal maligno, entre aspas, considerado maligno porque avançava, matava. Os predadores eram considerados malignos. Então, na antiguidade, haviam essa ideia de que o homem poderia assumir um corpo, uma conduta tão animalizada, tão primitiva, que ele poderia encarnar num corpo humano, num corpo de animal. Não existe esta possibilidade. No momento em que nós entramos na jornada do reino nominal, que é muito longa, muitas encarnações, nós não temos como nascer num corpo de um animal, encarnar no corpo de um animal. Por quê? Porque a vibração do ser espiritual que nós carregamos, a centelha já construída para um espírito de consciência individual, de livre-arbítrio, não condiz com a energia de vibração, de fluido vital, de corpo material de um animal. Tudo que Deus faz é perfeito. Não tem como um homem, uma mulher, adentrar, incorporar um corpo animal. Na ignorância do desenvolvimento científico, espiritual, sem o esclarecimento que nós temos hoje, o homem, por muito tempo, acreditava nesta ideia. Inclusive, a ideia de homens em cavalos alados, homens, até mesmo a ideia da esfinge, por muitos, era caracterizada como a metempsicose, né? Como se o homem estivesse encarnando num corpo animal. Então, na antiga Grécia, o Egito sempre teve uma ideia muito mais, vamos dizer assim, científica, né? Diferente da Grécia, que tinha uma visão muito de construção mitológica, de histórias, de lendas, de projeções nas histórias que eles criavam. O homem grego acreditava muito na metempsicose, né? Impossível. Temos homens e mulheres que têm comportamento selvagem, pior que os animais? Sim. Isso significa uma conduta moral, mas não que ele possa ser um animal encarnado num corpo de homem ou mulher, ou um animal feroz que incorpora um espírito humano, ou um animal dócil, não importa. Não importa a visão. Mas a visão na época dos gregos era muito relacionada ao perigo, à maldade, né?
Então, tinham os deuses e tinham os dragões, os homens alados que se transformavam, né? Então, toda essa mitologia, até do corpo de leão com o rosto humano, estava relacionada à metempsicose. Por isso que Kardec traz aos espíritos a questão. O terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? O princípio inteligente, que nós estudamos aula passada, que é a base de toda a constituição material, de toda a organização espiritual, tudo vem de um princípio inteligente. Nós passamos a energia do fluido vital, do fluido universal, que é o fluido básico, primitivo, ele passa por desenvolvimento até chegar nessa estrutura desse princípio da inteligência, onde o homem pensa sobre Deus, pensa sobre si mesmo, é o homem, é o princípio, a base de inteligência. Como alguns animais também apresentam esta inteligência primitiva, havia esta ideia de que eles poderiam ter esta associação de incorporarem em corpos humanos ou de animais, tá bom? Pelos dois apresentarem, um mais desenvolvido do que o outro, apresentavam esse princípio inteligente vindo do fluido universal. Tá? Para quem não lembra, ou vamos rever o que seria isso, o princípio universal. A energia emanada por Deus, criada por Deus. A energia que constrói toda a matéria e toda a energia sutil. Ou seja, tudo vem de um mesmo princípio, só muda a frequência. É mais sutil, é menos sutil. É material, é espiritual. Muda a frequência desta emanação de fluido primitivo, de fluido cósmico universal. Para formar planeta, para formar os reinos, formar o espírito, tudo vem desta emanação divina. Mas no arquétipo, princípio inteligência, princípio inteligente, onde o homem estrutura organizações para buscar o que quer, mesmo o animal sendo mais primitivo, eles perguntavam na antiguidade, será que eles vêm de um mesmo princípio? Será que eles podem, o homem vindo de um mesmo princípio do animal, podem mudar o espírito para um animal, para um homem? Não, nunca poderá, tá bom? Concluiu o desenvolvimento no corpo animal, começou o desenvolvimento do homem encarnado, não volta atrás. Ah, mas tem espíritos que se mostram como animais. Sim. Alguns espíritos desencarnados se materializam, se mostram muitas vezes como animais. Por quê? Porque às vezes no seu sofrimento espiritual, muitas vezes na sua condição de dor espiritual, eles se sentem tão, vamos dizer assim, se sentem agressivos como um lobo, se sentem nocivos como uma cobra, primitivos como uma cobra. No espiritual, nós somos o que pensamos. Então, se a minha vibração é extremamente primitiva, se a minha vibração ela vibra em condições muito abaixo de uma condição de encarnado em desenvolvimento espiritual, se vibra em condições de muita queda, esses irmãozinhos se sentem com sentimentos muito primitivos. E podem, pelo seu pensamento, se mostrar animalizado, em formas diversas. Não significa que estes irmãos regrediram à condição de animal. Bom, então isso precisa ficar muito claro. Ninguém que entrou no reino humano vai voltar a ser animal. Vai incorporar num animal. Tá bom? Então, como eles falam aqui,
Duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe informe que se contém na semente de onde ela surge? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda a relação com o estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore não é a semente. De animal, só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. O que nós falamos semana passada, né? O sentimento de preservação e o instinto que está ligado ao fluido vital que nós carregamos. Quando nós morremos, este fluido vital, ele não deve permanecer junto ao espírito. É um fluido ligado ao corpo material. Né? Ele não é ligado ao espírito, ele é ligado à existência material na Terra. Nós temos um fluido que nos dá saúde. Se esse fluido está em desarmonia, nós ficamos doentes. Então, tudo está ligado ao equilíbrio do fluido vital. E esse fluido vital, ele se equilibra e se harmoniza com o nosso mental. Tá bom? De animal só há o homem, não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a mentempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Ou seja, a mentempsicose, ela permanece dentro do estágio das condições da mitologia, do pensamento grego antigo, tá bom? E das ideias não esclarecidas sobre o kardecismo, onde, quando se visualiza um espírito com forma animal, se acha que o homem pode ter regredido ao reino animal. Não acontece isso, tá bom? A gente vai encarnar em corpo humano aqui até esse corpo não ter mais sintonia com o espírito que carregamos. Né? Quando o nosso espírito estiver numa sutileza tão grande que o corpo material não se adequa à energia do espírito, nós não encarnamos mais. Tá bom? Então, quando isso vai acontecer? Quando a nossa mente for ligada a Deus de uma maneira que todas as nossas ações reflitam o Pai. O amor, o perdão, a resignação, a resiliência, a empatia. Quando chegar no nível de vibração que o nosso pensamento só envolve a grandeza do Pai, não encarnamos mais como um ser animalizado. Tá? Então, o que temos do animal? O corpo animalizado. A estrutura espiritual não tem nada a ver com o animal. Tudo bem? Poderia encarnar num animal o espírito que animou o homem de um corpo? Isso seria retrogradar e o espírito não retrógrada. O rio não remonta à sua nascente. 613. Embora de toda errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentido intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências, o sentido intuitivo, será que nós carregamos intuitivamente a ideia ligada à metempsicose? Pode ser. Ele diz o seguinte, como nós não temos aqui a nossa primeira encarnação, quem fomos nós? Nós fomos os gregos, fomos egípcios, fomos judeus, fomos ligados a todas essas épocas. Se não neste planeta, em planetas com estruturas semelhantes a este conhecimento. Fomos a história do passado. Estávamos lá em algum lugar, como algum personagem. Estávamos na Idade Média, de alguma maneira. Fizemos parte de guerras, fizemos. Certamente, na nossa primitividade espiritual, passamos por muitas situações que hoje nos doem a alma. Mas se nós estamos ainda num mundo de tanto sofrimento, é porque estamos ligados a essas energias de alguma maneira. Se hoje oramos para que a guerra acabe hoje, na Palestina, com Israel, com a faixa de Gaza acabe hoje,
nós temos ligação, nós temos a experiência dessas situações passadas. Nada começou hoje. Então, nós trazemos dentro de nós a intuição de que acreditávamos poder estar ligados aos animais, incorporando nos animais, ou sendo um animal, que um animal carrega um espírito de alguém que eu conheço, porque a meio tempo psicose também acreditava nisso. Meu cachorro, o meu cavalo, é o espírito da meu tataravô, né? Não era só a minha ideia, eu estava aqui encarnada e os animais que me cercavam também poderiam ser parentes. Então, de alguma maneira, a pergunta de Kardec, trazemos esta lembrança no nosso espírito, tudo que nós vivemos na história, desde que nós encarnamos a primeira vez, está registrado. Olha, o conhecimento que carregamos no nosso espírito é enorme. Nós vamos guardando, vai, cada encarnação, vamos ali acumulando conhecimento. Pode vir intuitivamente essa ideia? Pode. Bom, mas ela não ocorre. Não seremos animais, não fomos um animal, e por mais que o homem entre em queda, ele jamais deixará de ter a sua consciência. Jamais regredirá na sua estrutura espiritual. Ele pode se encher de capa, encher de densidade, encher de queda, mas ele jamais vai retroceder espiritualmente. Ele jamais vai voltar a passar por experiências estruturais na sua centelha sagrada. Ela está lá. Pode estar muito coberta, difícil de lapidar, mas ela está lá. Ela jamais deixará de existir na sua organização, em tudo que ela já experimentou para ser um espírito individualizado. Deu para entender isso? Isso é muito importante a gente entender, para a gente ter uma relação com os reinos clara, né? E entender que esta ideia, também nos primeiros povos, os gregos, os povos do Egito, que foram os primeiros povos ali a desenvolver conhecimentos e cultura, e trouxeram a influência dos irmãos de outros planetas também, que encarnavam aqui com conhecimentos elevados, que traziam aqui relíquias para o planeta, baseado nas experiências que viveram fora da Terra. Tudo isso está na nossa estrutura espiritual, sim. Tá bom? Por isso que às vezes a gente pode ter ideias, hoje, intuições, instintos, ligados a conhecimento da mitologia dessa época, da ideia dessa época. Tá bom? É um tema um pouquinho complexo, eu espero que eu não tenha me embananado para explicar, para falar, mas queria saber se vocês entenderam esse capítulo, porque esse capítulo, ele parece simples, mas ele é bastante complexo. Nós falamos bastante. E aqui nós temos, após esta última pergunta, eu vou pedir que vocês leiam, hoje não vai dar tempo, já são 10:50, que vocês leiam esta semana e que a gente possa começar a próxima aula levantando questões sobre este texto, que fecha a segunda parte do Livro dos Espíritos, e onde nós vamos começar a estudar agora as leis. E as leis divinas e naturais, que muda totalmente agora o tema e o conteúdo do estudo. Então, é importante a gente fechar esse capítulo anterior, sem dúvidas, para seguir em frente, tá bom?